Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Nuno, vamos começar por falar do futuro incerto, daquela que foi a 4ª transferência mais cara do futebol mundial. E estamos a falar de 126 milhões de euros, é a quantia envolvida na transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid em 2019 e que os colchoneros pretendiam recuperar na reabertura de mercado, ou seja, em janeiro. Apesar desse ser um cenário de todo improvável, a cedência por empréstimo estará também a ser equacionada pelo clube da capital espanhola. De salientar que o avançado português tem contrato com os colchoneros até junho de 2026 e foi a 4ª maior transferência da história do futebol, há 3 anos atrás, mas agora está avaliado em apenas 50 milhões de euros. Obrigado, Nuno. E, de facto, Jorge, este tem sido um tema muito interessante de acompanhar. João Félix e Simeone pareceram sempre corpos estranhos dentro do Atlético de Madrid. Inclusivamente, em 2019 fizemos um jogo económico na Caixa de Futebol Campos, com o diretor dessa academia do Benfica na altura, Pedro Milhomens, e Pedro Milhomens na altura referiu que esta não seria a escolha desportiva mais acertada para João Félix. E, de facto, por estes dias o que parece é que é de facto absolutamente incompatível o talento de João Félix naquela forma de jogar de Simeone. Sim, boa tarde, cumprimentar-te a ti, Zé, e ao Nuno. Em primeiro lugar, dizer que não é só o talento de João Félix, e olhamos para este plantel com os investimentos que tem vindo a fazer ao longo de anos. É um plantel neste momento caríssimo. Quando olhamos para contratações de Lemar, de Carrasco, a venda, depois a compra de Griezmann, obviamente João Félix foi a transferência mais cara da história do Atlético de Madrid. Parece-me claramente que o Atlético de Madrid na altura pagou o potencial do João. O João era um jogador muito jovem, tinha feito apenas 6 meses no Benfica, praticamente, e acabou por rubricar, por representar uma grande transferência, sendo ainda hoje uma das maiores transferências da história do futebol. Agora, o que é verdade é que o João Félix nunca apresentou rendimento. Na minha opinião, tem muito que ver com isso, com a forma de jogar do Atlético de Madrid. Também me custa entender como é que um clube investe tanto, e obviamente que me podem dizer que estamos perante o treinador que deu mais títulos na história do Atlético de Madrid e que de certa forma mudou a cultura do Atlético, mas a verdade é que me parece que Simeone já é um corpo estranho, olhando ao investimento que referi há pouco, à equipa que tem à sua disposição e depois aquilo que a equipa joga dentro das 4 linhas é de facto paupérrimo, é muito pobre. Agora, parece-me que nestes últimos meses, nestas últimas semanas, as posições acabaram por se extremar, porque quando assistimos um treinador numa conferência de imprensa alegar que o jogador ou não treina bem ou não faz aquilo que lhe é pedido dentro do campo quando é chamado a jogo, é obviamente grave e, na minha opinião, representa um corte de relações total entre o Simeone e o Atlético de Madrid. Há aqui uma terceira via, além da eventual saída do João, e sobre isso falarei a seguir. Acho que há aqui também a possibilidade do próprio Simeone não continuar no projeto Atlético de Madrid. Certo. Embora esteja já há muito tempo, há muitos anos, salvo erro, próximo de uma década, a verdade é que está a rubricar a sua pior época desde que chegou aos colchoneros. E, portanto, pode haver também aqui uma outra saída, passando pela permanência do João e com uma eventual saída do Simeone e iniciar um novo projeto com outro treinador com uma filosofia diferente. Agora, o que é verdade é que olhamos para estas 3 épocas do João Félix e esperar-se-ia claramente mais. Para aquilo que fez durante 6 meses no Benfica, esperaria-se que fosse mais decisivo, que marcasse mais golos, que tivesse números de assistências mais significativos. E, portanto, mesmo para uma eventual saída para o próprio João Félix, que eu acredito que seja importante para o próprio João poder sair, poder rumar a outras paragens, ter um outro tipo de desafio na carreira, obviamente está muito dependente deste Campeonato do Mundo. Veremos esta semana se será ou não titular no primeiro jogo de Portugal frente ao Ghana. E de resto estamos a gravar uma quarta-feira, naturalmente ainda antes de se realizar o jogo de Portugal. Esperamos que esta eventual saída que seja um fator de motivação para o João Félix neste Mundial e que isso possa repercutir-se já no primeiro jogo.
Nuno, passamos para o segundo número, já que estamos em ambiente de Mundial, vamos falar das receitas da FIFA estimadas para o período de 2022-2026. E são 10 mil milhões de dólares, é quanto a FIFA estima então arrecadar até 2026. O organismo que gera o futebol mundial anunciou ainda receitas no valor de 7 mil milhões e meio de dólares relativos aos 4 anos de acordos comerciais vinculados ao Mundial do Qatar, ou seja, o período entre 2018 e 2022. Ora, fazendo as contas, representa um crescimento nas receitas de 15,4% relativamente ao mais recente quadriênio. E de facto estamos a falar de dinheiro e no fim das contas é ele que determina. Jorge, temos aqui já uma estimativa da FIFA, para além destes 7,5 mil milhões de euros que o Nuno Braga falou relativamente àquilo que é as receitas vinculadas ao período de 2018 para 2022, portanto os anos em que foi-se vendendo, digamos assim, numa linguagem um bocadinho mais corrente, foi-se vendendo o Mundial do Qatar, um crescimento então de 15,4%, e para o próximo quadriênio já temos aqui uma estimativa da FIFA de 10 mil milhões de dólares. É de facto um grande negócio, um Mundial de Futebol. Sim, é um grande negócio e não deixa de ser extraordinário, depois de tanta polémica e de tanta especulação e até crimes que ocorreram, alegados crimes que ocorreram de eventuais de subornos, de corrupção, na atribuição de 2018 e 2022, que tantas vezes temos vindo aqui a discutir, não deixa de ser extraordinário que, apesar de tudo isto, apesar da realização do Mundial no Qatar 2022, fora da época, nas circunstâncias que conhecemos, com as polémicas todas que têm envolvido este Mundial, que são conhecidas, não deixa de ser extraordinário que a FIFA ainda assim consiga um crescimento muito significativo. Porque olhamos para o quadriênio 2014-2018, estamos a falar de 7,5 mil milhões de euros, para o próximo quadriênio de 22 a 26, de resto dizer 2026 que será um Mundial com uma organização tripartida entre os Estados Unidos, Canadá e México, se a memória não me falha, estamos a falar de um crescimento de 25%, porque poderá chegar aos 10 mil milhões de euros, são as previsões da FIFA. E portanto não deixa de ser extraordinário depois de tanta polémica, apesar de tudo, o Campeonato do Mundo continua a ser um negócio extraordinário. E se calhar vamos percebendo porque é que a FIFA, Jorge, quer o Mundial de 2 em 2 anos. É de facto a sua grande fonte de receitas. E agora até Infantino até abre a porta, inclusivamente, à Coreia do Norte para organizar um Mundial, quem sabe, no futuro. Isto é a FIFA também a testar os seus próprios limites? Sim, como diria o Nuno vinha aqui há umas semanas, disse que não ter credibilidade ou ter pouca credibilidade é o mesmo que não ter credibilidade, uma coisa assim desse género. E a verdade é que a FIFA tem muito pouca credibilidade e claramente está cada vez mais dependente, até porque olhamos para as competições da UEFA e obviamente o Campeonato do Mundo. São as competições da UEFA são aquelas que conseguem de certa forma bater o pé em termos de números de patrocínios, etc., aos mundiais, e falo da Liga dos Campeões ao nível dos clubes, e aí é claramente a maior competição do mundo de clubes. E por outro lado, em termos de seleções, obviamente que a CAN, com todo o respeito pela CAN, pela Copa América, pelas outras competições continentais, obviamente que só o europeu se aproxima da organização do Campeonato do Mundo em termos de fonte de receitas. E, portanto, obviamente que a FIFA, olhando para estes números, tentará encurtar para o menor tempo possível o período entre mundiais. E, obviamente, que isso poderá vir a ser uma questão a ser novamente discutida. Não me parece, honestamente, parece-me difícil que isso venha a acontecer, porque olhamos para os períodos competitivos das seleções com o apuramento para o Mundial e apuramento para o Europeu, com o eventual Europeu a acontecer de 2 em 2 anos, aos europeus, ou eventualmente o Campeonato da Europa manter-se mesmo de 4 em 4 anos, acho que haveria muito pouca margem de manobra para fazer, com toda a honestidade, fazer um Mundial de 2 em 2 anos. E, portanto, acho difícil, mas parece-me que é obviamente de todo o interesse da FIFA
que ocorram os campeonatos do mundo com maior frequência, sobretudo olhando aos números que estão envolvidos. Muito bem. Nuno, vamos para o terceiro número deste hat-trick e para aquela que será aquele que é o valor de mercado daquilo, e podem acontecer muitas surpresas ao longo deste Mundial, mas o título de primeira surpresa já ninguém tira a esta seleção. 25,2 milhões de euros é o valor de mercado da seleção da Arábia Saudita, é responsável pela grande surpresa deste Mundial, como referiste, ao derrotar a Argentina, terminando assim com um período de 3 anos de invencibilidade da albiceleste. Esta é das seleções menos valiosas do Mundial, com 26 jogadores que jogam todos no seu país de origem, a valerem no total pouco mais de 25 milhões de euros. Um autêntico conto de fadas. Jorge, de facto, já ninguém tira o estatuto de primeira grande surpresa à Arábia Saudita. Só a título de curiosidade, e de facto nós temos feito no Jornal Económico por estes dias o Mundial em Milhões, em que temos divulgado os valores de mercado de todas as seleções deste Mundial. São 5 episódios já agora que convidamos a ouvir. E de facto, só a título de curiosidade, como dizia, a Argentina tinha aqui um valor de mercado, tinha e tem um valor de mercado próximo dos 700 milhões de euros. Chegamos aqui com 25,2 milhões de euros e está feita a primeira surpresa do Mundial. Eu acho que acaba por ser ainda mais surpreendente olhando para a forma como decorreu o jogo. Ou seja, a Argentina coloca-se a vencer até relativamente cedo. Poderia ter chegado ao 2-0, não fosse o VAR ter anulado um eventual segundo golo da seleção de Lionel Messi. E, portanto, estávamos a falar de um jogo que, em teoria, se esperaria, até pelo decorrer do encontro, que a Argentina poderia chegar ao segundo ou ao terceiro e poder resolver um encontro com relativa facilidade. E a verdade é que a Arábia Saudita teve um comportamento coletivo fantástico, uma grande atitude. Subiu, ao contrário do que provavelmente se esperaria, acaba por subir as suas linhas, pressionar alto a Argentina, condicionar muito a primeira fase de construção da Argentina. O meio-campo da Argentina teve sempre muita dificuldade em ter bola, e se formos analisar o jogo, muitas vezes a ter que esticar muitas vezes na frente, procurando muitas bolas longas para Lautaro Martínez e até depois para o Julián Álvarez, ou muitas vezes para o Di Maria, muitas vezes esticando a bola mais à direita. E acabou por ter muitas dificuldades, sobretudo pela atitude competitiva que a equipa da Arábia Saudita teve em campo. Destacar também outra coisa, porque foi um dos números que me relativamente a este jogo que me saiu, que reparei, foi o facto de a Arábia Saudita conseguiu enganar os dianteiros da Argentina em N ocasiões de fora de jogo. Muitas delas no limite, mas claramente há aqui muito trabalho da equipa técnica e por outro lado, muita concentração. Porque para quem defende, obviamente, trabalhar a organização defensiva é sempre mais fácil do que trabalhar a organização defensiva, mas a verdade é que manter os índices de concentração durante 90 minutos perante uma equipa que é muito, muito, muito superior, que é claramente favorita a vencer o jogo, é também digno de registro. E depois destacar Hervé Renard, porque é o treinador, é o selecionador desta seleção da Arábia Saudita, mas estamos a falar de um treinador com um palmarés absolutamente incrível no continente africano. Já venceu 2 CAN, uma em 2012 pela Zâmbia, outra em 2015 pela Costa de Marfim, aí sim com uma seleção muito forte, mas com a Zâmbia foi absolutamente surpreendente já na altura. E 20 anos depois, em 2017, ou seja, para o Mundial 2018, conseguiu apurar a seleção de Marrocos, que de resto depois acabou por fazer parte da fase de grupos da seleção portuguesa nesse Mundial na Rússia 2018. E, portanto, é um trajeto extraordinário, não só da equipa por aquilo que fizeram, sobretudo na segunda parte, porque olhando para o jogo, como eu dizia há pouco, acho que se esperaria até uma eventual goleada da Argentina, porque se colocou a vencer cedo, e a Arábia Saudita faz uma segunda parte extraordinária, e há aqui muito dedo do treinador, na minha opinião. E vamos ver que outras surpresas é que nos reserva este Mundial. Nuno Braga, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. O Jorge acompanha-me para a segunda parte para falarmos do difícil equilibrismo das marcas em tempo de um Mundial polémico. É já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico.